Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Filipenses 1, 27 até o capítulo 2, verso 11. Nós vamos falar da natureza e das exigências do combate cristão. Lembrando que o tema do nosso retiro é igreja militante. E essa palavra militante, vem da palavra militar, que é um sinônimo de lutar. É como nós chamamos as forças responsáveis pela defesa e segurança de uma nação. A igreja é um grupo, é um exército. A igreja é o exército dos soldados que lutam pela verdade do Evangelho. E este texto exatamente vai nos falar sobre isto. Assim diz a palavra do Senhor: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, se há entranhados alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, e pedir a Tua graça para a mensagem que nós vamos agora, Senhor, ouvir da parte do Senhor. Que o Senhor dê graça a este pregador para pregar a Tua palavra com fidelidade, com autoridade, Senhor, pelo poder do Teu Espírito. Que Tu dês ao Teu povo, Senhor, olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para entender. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, este texto, ele exatamente nos mostra o que é uma prioridade na vida da igreja. Isso é muito claro pela forma como o apóstolo Paulo começa esse parágrafo. Ele diz: vivei acima de tudo, em primeiro lugar, de um modo digno do Evangelho de Cristo. Então, quando ele diz vivei acima de tudo, ele está dizendo que viver de um modo digno do Evangelho é a prioridade máxima da vida cristã. Nós, quando vimos para Cristo, geralmente nós vimos para tendo em mente a satisfação de alguma necessidade, mesmo falando da necessidade espiritual de perdão e reconciliação com Deus. Mas uma vez percebendo, crendo que os nossos pecados foram perdoados em Cristo e gratos por isso, a nossa prioridade máxima é viver à altura desse evangelho que nós abraçamos pela fé. Então,
A prioridade na vida da igreja é viver de um modo digno do Evangelho. Essa expressão, acima de tudo, poderia ser traduzida também por exclusivamente. Vivam exclusivamente de um modo que vocês sejam dignos do Evangelho. É claro que o apóstolo Paulo está aqui fazendo uma aplicação espiritual, mas ele retira da esfera política. Essa palavra vivei é a mesma palavra que deu origem à nossa palavra política, né? Vivei significa portai-vos como cidadãos. Conforme Atos capítulo 16, verso 12, veja que Paulo ele escreveu a sua epístola aos Filipenses. E conforme Atos capítulo 16, verso 12, para a gente entender o contexto histórico, Filipos era a capital, ou o primeiro distrito ali da Macedônia, e era colônia romana. Isso significa que aquela cidade de Filipos ela era uma povoação de veteranos de guerra romanos, que tinham autonomia de governo sob as leis romanas e com isenção de impostos. Eram militares, vamos dizer assim, da reserva. Era, portanto, uma cidade altamente politizada, cujos habitantes demonstravam, por serem militares, né, terem sido soldados romanos, demonstravam, assim, patriotismo, eles tinham uma alta consciência de patriotismo e consciência da sua cidadania e da sua liberdade. E esse fato exatamente está sendo explorado pelo apóstolo Paulo para aplicar a vida cristã. Ele está dizendo que o cristão é um cidadão, na verdade, de duas pátrias, mas a sua pátria verdadeira, a sua pátria definitiva é a pátria celestial. No próprio capítulo 3 de Filipenses, no verso 20, ele diz isso: pois a nossa pátria está no céu. É a mesma expressão que está lá, pátria, é a mesma em forma substantiva que está aqui na forma verbal, vivei, aqui está traduzida por vivei. Então, quando nós nos tornamos cristãos, nós continuamos a viver no mundo, mas de acordo com os interesses do reino de Deus. E esse viver digno do Evangelho, Paulo o define nesse texto em termos de um combate, de uma guerra. Veja, ele diz, vivei por modo digno do Evangelho de Cristo, para quê? Ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Veja que no verso 27 ele fala de lutar junto, no verso 28 ele fala dos adversários, no verso 30 ele fala de um combate que também é o seu. Paulo estava inclusive preso por causa desse combate. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele está preso por causa do Evangelho. Isso fica claro aí no capítulo 1 mesmo, no verso 12 em diante. Então, essa palavra lutando, né, lutando juntos, ela referia-se aos combates que ocorriam nos jogos gregos, nos jogos atléticos da Grécia Antiga, que era uma luta, que consistia numa luta com armas, com punhal, muitas vezes com rede, né? Então, a ideia é de um combate onde há muito esforço sob forte oposição. E este combate é muito claro, é um combate de natureza espiritual e é um combate pela fé evangélica. E não devemos entender aqui evangélica nesse sentido genérico hoje e diluído, né? E desconfigurado que nós usamos em geral. Mas aqui ele está falando que este combate é um combate pela fé que é propagada, que é proclamada no Evangelho de Jesus Cristo. Então é um combate de natureza espiritual e é um combate de natureza teológica. Porque é um combate para que o Evangelho de Jesus Cristo seja propagado em sua plena pureza. Então aqui já está claramente colocado desde o início por Paulo a natureza do combate cristão. É um combate pela fé evangélica, isto é, pelo conteúdo da fé, pelo ensino acerca do Evangelho. Falando aqui do corpo de fé, a mensagem conforme foi transmitida pelos apóstolos e registrada nas Escrituras. E esta vida digna do Evangelho consiste, então, nesse combate, nessa batalha, né? Ele usa no verso 30 outra palavra, que é a palavra traduzida por combate, que também traduz a ideia de uma luta ou mesmo de uma corrida, e que também é retirado das competições atléticas do primeiro século, e era usada para descrever a luta entre gladiadores, num grande esforço,
onde eles tinham que ter garra na competição. Então, nós já lemos no início do nosso texto, no nosso culto, que o nosso combate é espiritual e não físico. Nós lutamos contra forças espirituais do mal, mas cuidado, esse não é um combate de natureza mística. Sim, há uma ação sobrenatural, mas esse combate é um combate pelo conteúdo da fé, pela vivência da fé verdadeira do Evangelho. Então, esse combate por Cristo tem algumas características que a palavra de Deus nos ordena aqui. Em primeiro lugar, um combate destemido. Deve ser um combate destemido. Ele diz assim, que nós devemos estar juntos, lutando com uma só alma pela fé evangélica. E no verso 28, e que em nada, ele está dizendo, eu quero ouvir. Ele diz, para que eu ouça de vocês, primeiro que vocês estão combatendo juntos. Ainda vamos falar sobre isso. Mas ele diz, eu quero também ouvir de vocês que vocês não estão apavorados por causa da perseguição, por causa dos embates que vocês têm, por causa tanto do combate interno, que é o combate da igreja pela sua pureza doutrinária, como o combate externo, a igreja diante do mundo, pregando o evangelho diante das mensagens que o mundo prega, do que seria a vida ideal. Então ele está dizendo, vocês não devem estar intimidados pelos adversários. Existem adversários, mas vocês não devem estar apavorados. É essa a palavra que Paulo usa aqui, traduzida por intimidados. E ele coloca duas razões porque o nosso combate deve ser destemido. Quer dizer, sem temor, que nós não devemos temer. Primeiro, é porque a oposição dos inimigos, ela é evidência da nossa salvação e da perdição do mundo. Então essa é a primeira razão porque nós não devemos ter medo, mesmo que se nós formos perseguidos, pressionados, né, de alguma maneira banidos, até às vezes da vida social por causa da nossa atitude de fidelidade ao Senhor. Ele diz isso claramente no verso 28, que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. O que ele está dizendo é, o fato de o mundo se opor a esta mensagem do Evangelho e a esta vida que pratica o Evangelho, significa exatamente que o mundo está perdido, porque ele se opõe a Deus. E significa que você está salvo. Veja que a vida cristã, uma vida de santidade, não é para que eu conquiste a salvação. Mas esta vida de santidade, ela é uma evidência de que eu já fui salvo. Então, por isso, eu não devo temer. Quando o mundo me persegue, quando de alguma maneira eu sou pressionado, eu sou oprimido, quando de alguma maneira eu sou prejudicado por causa da minha fidelidade ao Evangelho, eu devo ver nisso uma evidência de que a graça de Deus está sobre mim e de que o juízo de Deus está sobre o mundo. Por isso, meu combate deve ser destemido. Mas há uma segunda razão por que ele deve ser destemido. Está no verso 29. É porque sofrer por Cristo é graça. É um favor imerecido. Olha o que ele diz no verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo Jesus e não somente de crerdes nele. Veja, quando ele diz não somente de crerdes nele, ele está já assumindo que crer em Cristo já é uma graça. Nós lemos em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, incluindo toda a graça, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Quando Paulo diz lá em Efésios, isto não vem de vós, ele está se referindo a tudo aquilo que a graça inclui, até mesmo a fé. Só que crer em Cristo não é a única graça que nós recebemos. Não é o único presente imerecido. Há um presente que a igreja evangélica, de um modo geral, tem desprezado, que ela tem esquecido. Esse presente essa graça é sofrer por causa de Cristo. Por causa de quem nós estamos sofrendo, torna o sofrimento uma graça. É o que Paulo está dizendo. É graça. E Paulo sabia o que era isso. Ele estava preso. Ele estava ali e depois ele seria solto, mas no final da vida ele morreu preso, ele foi condenado. E ele foi condenado e ele morreu
possivelmente sob o governo de Nero, no que seria talvez a primeira perseguição do Império Romano sobre os cristãos, contra os cristãos. Então ele está dizendo, este é um combate, e sofrer afrontas, sofrer dores, angústias por causa disso, é graça. Padecer por aquele que morreu por mim. Então, este combate por Cristo é um combate destemido. Em segundo lugar, este combate em Cristo, este combate pela fé, né? Então, desculpem aqui, só reorganizando. Este combate que nós temos como igreja é um combate pela fé cristã. Esse seria o primeiro ponto. Aqui só corrigindo. O combate cristão da igreja militante é um combate pela fé, pela pureza do evangelho, por uma pregação de um evangelho puro e por uma vida prática que reflita, que encarne a verdade do evangelho, tal como ele está nas escrituras apostólicas. Segundo lugar, esse combate que a igreja tem que travar é um combate destemido. Terceiro lugar, este combate por Cristo envolve uma resistência. A igreja é a única que pode dizer, só que ela não diz se fere minha existência. Porque ela não vive numa crise existencial. Ela não vive para si mesma. Ela vive para Cristo. Ela diz, se não glorifica a Deus, se ofende ao meu Deus, serei resistência. É diferente. Mas é, de fato, o grupo na terra, a comunidade na terra que resiste. Então, esse combate envolve uma resistência pela verdade do Evangelho. Quando ele diz aqui, no verso 27, que eu ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, ele usa novamente uma palavra militar. É a palavra que descrevia o soldado que mesmo sob fogo cerrado não recua. Não abre mão da área que ele já conquistou, do terreno que conquistou. Você sabe que quando o exército ele ataca, ele faz o inimigo recuar, e quando ele faz o inimigo recuar, a primeira coisa que ele faz é cavar uma trincheira. E por que ele cava uma trincheira? Quem aqui serviu e viu alguma coisa sobre isso sabe disso. Por que ele cava uma trincheira? Porque ele não pode mais recuar, ele tem que avançar, ele tem que ganhar terreno. E, queridos, é a igreja que avança. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a ideia é de que a igreja, o povo eleito de Deus, vai avançando, e a morte, porque ali o inferno traduz a palavra Hades, o reino dos mortos, as portas da morte não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Todos os eleitos por Deus hão de ser salvos. A igreja vai avançar até completar o número dos eleitos. Só que, porque nós cremos nisso, a Bíblia diz, quando vocês avançarem, mantenham o posto, mantenham a firmeza. É interessante que essa palavra firme, e aqui eu falo por causa da semelhança com o português, a palavra é esticou, parecida com a nossa palavra estaca. É a ideia de você colocar, cavar, enfiar alguma coisa, uma estaca, e ela fica ali firme. Por isso que o nome é estaca. Então ele está dizendo, mantém o terreno, a posição. É a determinação do soldado que não arreda um só passo do seu posto, aconteça o que acontecer. Ele está dizendo, este é um combate que envolve, que implica uma resistência. É muito triste, irmãos, quando o crente recua. Diante de tentações, quando o crente resolve dar um tempo. Relacionamento com Cristo não é namoro, não. É casamento. Não se dá um tempo de casamento. E quando você se engaja nessa batalha, você deve só avançar. Você não deve recuar. Em quarto lugar, esse combate da igreja militante é um combate em equipe. Soldado cristão não luta sozinho. Quando ele está dizendo, observe, essa é a maior ênfase de Paulo no texto,
que estáis firmes em um só Espírito. Quem serviu o exército sabe disso. Você já viu, eu servi a aeronáutica. Quando um do pelotão errava, todos pagavam. Por que eles fazem isso? Para torturar você? Não. Para você entender que o erro de um prejudica a todos. Para você entender que tem que ter unidade. Se não tiver unidade, o exército vai perder. O Senhor Jesus disse: toda casa, todo reino dividido contra si mesmo, ele não permanecerá, ele ruirá. E toda casa cairá. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês têm que lutar juntos. Não se luta sozinho. Ele continua ainda, ele diz, lá no capítulo 2, verso 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nós não estamos lutando sozinhos. Nós vivemos num mundo individualista. O indivíduo se colocou no centro. Quando nós estudarmos a questão do indivíduo, nós vamos ver isso. O indivíduo ganhou proeminência, inclusive sobre o grupo. Mas a visão cristã da vida é uma visão de grupo, irmãos. Não é possível crescer, não é possível lutar sozinho. Então, o crente que se isola da igreja é um soldado que vai ser abatido. É um soldado para ser abatido. Ele precisa estar unido. E é o que Paulo mais enfatiza neste texto. Estar juntos. É interessante. Eu gosto muito de uma cena do filme Troia. Eu não sei quantos assistiram aqui. Quando Aquiles, chefiando aquele grupo de soldados, né, os mirmidões, como que eles avançam sobre Troia. Não sei se vocês já viram. Existe uma chuva de flechas, né? Uma chuva de dardos, que era comum. A defesa ficava em cima da cidade a ser invadida, no caso ali Troia. Ela ficava em cima da muralha e eles jogavam a chuva. Era uma chuva mesmo de dardos. Quando a Bíblia fala dos dardos inflamados do maligno, é esse o contexto que Paulo tem em mente. A guerra, eles lançavam uma chuva. Por quê? Porque a chuva de dardos, ela não só tinha o objetivo de matar, claro que também matar, mas era para desnortear o inimigo, porque vem de todas as direções. Por causa das leis da física, né? Vem de todas as direções. É uma chuva mesmo. Então, se você não fica debaixo de um escudo, às vezes um escudo só não é suficiente. Porque a muralha é larga, é muito extensa. Então vem daqui, vem daqui, vem daqui. É tipo uma chuva mesmo. Vem inclinado, vem reto, vem quase na horizontal. Então, eu não sei se vocês que assistiram o filme perceberam. O que Aquiles fazia? Quando vinha o dardo, eles juntavam aquele pelotão e encaixavam os escudos e faziam uma espécie de guarda-chuva. Ficava uma coisa assim arredondada. E aí, acabava a chuva, naquele intervalo que o flecheiro ia pegar a flecha na aljava, o dardo na aljava, eles corriam. E aí paravam, corriam e paravam. Era assim que o exército avançava, junto. Um protegendo o outro. É muito triste quando o crente olha para a igreja como um inimigo, olha para a igreja como um obstáculo. É muito preocupante quando o crente começa a olhar para a igreja e não consegue mais ver a graça de Deus. Ele só vê pecado, ele só vê problema, ele só vê pessoas sem amor, ele só vê pessoas hipócritas. Quando você começar a ver isso, pode ter certeza, o seu coração foi contaminado, você é um soldado a ser abatido. E se tiver alguém aqui que tem essa sensação e começa a querer se afastar, eu digo para você, se você não se arrepender do seu pecado, você é um soldado a ser abatido. Porque o combate cristão é um combate em equipe. E é claro, meus queridos, que para combater em equipe, algumas atitudes são necessárias. Então, tendo falado da natureza do combate, então eu quero falar das atitudes que ele exige. Para que esse combate se dê em uma unidade,
E a gente usa o termo ordem unida, né? Quando a gente vai fazer marchar e coisas assim, a gente chama de ordem unida. Para que mantenhamos a ordem unida, existem algumas atitudes que são necessárias. Primeiro, essa ordem unida no combate, ela requer que nós encontremos motivação em Cristo. Isso é tão tremendo que Paulo fala. Não é no outro que você encontra motivação, em último lugar. É claro que nós motivamos uns aos outros, mas essa motivação acontece por causa de Cristo em nós. Não é por nós mesmos. Portanto, nós vamos nos decepcionar. Olha o que ele diz. Se há, pois, alguma exortação, isso quer dizer, algum encorajamento em Cristo. Se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. Veja, do Espírito aqui quer dizer que o Espírito é que produz essa comunhão. E a pergunta é, existe consolo em Cristo entre nós? Existe consolo do amor de Deus? Existe comunhão do Espírito? O Espírito está em nós? Esta é a motivação. Ele diz, se há entranhados, e vem como consequência disso, entranhados afetos e misericórdia. Aí ele está falando de afetuosidade, que vem dessa motivação em Cristo. Então nós temos que estar unidos em pensamento, amando com o mesmo amor, lutando com a mesma garra, perseguindo os mesmos objetivos. Então, esta é a primeira atitude, que nós encontremos motivação em Cristo, que nós encontremos consolo no amor de Deus que flui entre nós, que nós encontremos consolo na comunhão do Espírito. E o que vai se expressar na afetuosidade da igreja. Uma segunda atitude que também está ligada e que é necessária como meio para esta unidade é, de fato, a humildade. Por isso, no verso 3, ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória. E a palavra partidarismo aqui, ela traduz a ideia de uma ambição egoísta. Era uma palavra que denotava a perseguição de trabalho, o cargo político, por meio de intrigas, por meio de desonestos, a disputa por posições, as intrigas pelo espaço e o poder. Uma ambição que não objetiva o serviço, mas as vantagens do serviço. O que ele está dizendo é que não deve haver partidos na igreja. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que eu não devo favorecer a um ou a outro por causa da afinidade que eu tenho. E que eu não devo querer agir apenas para favorecer a minha pessoa. Agora, uma coisa muito importante aqui, queridos. Grupos de afinidade não são sinônimo de partidarismo. Eu preciso dizer isso porque muitos crentes, errada e pecaminosamente, confundem grupo de afinidade com partidarismo. E normalmente os crentes que fazem isso, eles já estão agindo com partidarismo. Eles projetam nos outros aquilo que eles veem em si mesmos. Nós temos grupo e sempre teremos grupo de afinidade. Você chega na igreja, você vai ter, é ideal que você tenha comunhão com todo mundo, mas você não vai ser amigo íntimo de todo mundo, você não vai abrir o seu coração com todo mundo. Você vai descobrir pessoas com quem você tem algumas coisas em comum, às vezes você nem sabe por que e se aproxima delas. Nem sempre esses grupos de afinidade, ou essa afinidade que nós temos muitas vezes, ela é levada pelos nossos sentimentos, e às vezes até a gente escolhe pessoas erradas. Então, o que é o partidarismo? É quando essa afinidade começa a entrar num ritmo de idolatria, de tal maneira que, se a pessoa do seu partido ou do seu grupo, ela cometeu um erro, você a defende e você tenta encobrir os erros. Aí já é partidarismo. Mas se você mesmo confronta, aí não é partidarismo, é grupo de afinidade. E preste bem atenção. Frequentemente, aquele que acusa o outro de partidarismo está cometendo partidarismo. Ele está se sentindo fora, ele está sentindo o grupo dele ou uma pessoa que ele ama fora,
e ele acusa o outro. Então nós precisamos ter muito cuidado. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós não devemos comprometer a unidade por causa de gostos, de amizades pessoais. Comprometer a comunidade. Então, se você tem uma briga, se você tem um problema, se você tem um conflito com uma, duas ou três pessoas que você acha que é um grupinho na igreja, ou essa palavra aqui o diabo inventou, panelinha. Não, o diabo na verdade se apropriou, porque quem inventou foi Deus, né? Ele que inventou a linguagem. Panelinha, você acha que tem, e você começa a se afastar de toda a igreja, é você que está na panelinha, pode ter certeza. Porque se é um grupo e isso te leva a afastar-se da igreja, perder o gosto pela comunhão cristã por causa de um grupo, é você que está na panelinha. Então, antes de ver, sempre procure examinar a si mesmo. Porque a igreja é o povo do Senhor. Então nós não devemos agir por partidarismo, mas por humildade. E qual é a essência da humildade? Ele diz, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Aí é muito interessante. Porque no exército de Deus só tem um general. Todo o resto é soldado. E mais do que isso, ele está dizendo que eu tenho que tratar o meu companheiro de batalha como superior a mim e não inferior. E como é que eu faço isso na prática? Nada façais, ele diz aqui, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Aqui é o parâmetro para você saber se é o outro ou se é você que está agindo com partidarismo. Porque se você está agindo para defender o que é seu, seja o seu amigo, ou o seu irmão mais chegado, ou alguém que você gosta, ou o seu filho, você está agindo pelo que é seu. Então isso é partidarismo. E isso é falta de humildade. É você agir tendo em vista o que é do outro, o interesse do outro para a edificação. Essa é a atitude do soldado. Não é partidarismo nem vanglória, que é uma glória vazia, que é uma vaidade. E evitar agir em interesse próprio. E aí, meus irmãos, eu concluo dizendo que isso é muito, muito interessante, é a coisa mais maravilhosa, é a verdade mais tremenda desse texto. É que eu só preciso olhar para uma pessoa. Eu não preciso olhar para o outro que está falhando, que cometeu pecado, que está me tratando como eu acho que deveria ser tratado, e não estou sendo tratado. Eu devo olhar para o meu general. Olha o que Paulo faz. Ele termina dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento, irmãos? Nenhum de nós aqui tinha coisa alguma para reivindicar de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Deus era o ofendido, nós os ofensores. Nós estabelecemos a inimizade. Não havia coisa alguma em nós para Deus nos favorecer. Já o Filho de Deus, por ser Deus perfeito e viver com o Pai um amor perfeito, ele tinha o todo direito de ocupar a posição que ele ocupa, como Deus. Mas ele não se apegou a isso, preste atenção, ele tinha direito. Irmão, você acha que tem direito? E os seus direitos de alguma maneira estão sendo desrespeitados por algum irmão ou pela igreja? Você acha que tem, mas você não tem todo o direito que você acha que tem, você pode ainda estar errado. Mas se tem alguém que tinha certeza dos seus direitos, era Cristo. Ele tinha todo o direito do louvor, da glória, da honra e de nos condenar. Mas o que o nosso general fez? Tendo todo o direito, numa posição em que ele poderia nos esmagar, ele não julgou isso como usurpação. E a palavra aqui é a mesma palavra usada para o despojo de guerra, que quando o soldado conquista, ele acha e ele pega e ele saqueia o tesouro do inimigo. Então esse general, ele nos viu ali, derrotados pelo pecado. E ele, sendo Deus, não se aproveitou da sua divindade
mas ele se esvaziou. E ele se fez homem. E ele no braço, como homem, foi obediente até a morte. E morte de cruz. Que guerreiro. Que guerreiro, querido. Eu não sei você, mas o meu coração se enche de comoção ao perceber que Deus em Cristo se casou com a matéria para sempre e sofreu em nosso lugar a ira do Pai. Ele foi obediente até a morte. Essa é a atitude do soldado. Então, quando você achar que o outro está pisando em cima dos seus direitos, que o outro está indo longe demais, lembre-se disso. O general nos disse como é que temos que fazer. Ele se esvaziou, assumiu forma de escravo, e ele foi obediente até a morte, e não foi qualquer morte, foi morte de cruz, a pior forma de morte que o Império Romano tinha. E o que aconteceu com o general? No braço ele conquistou a vitória. Deus o exaltou sobremaneira. Aleluia. E ele recebeu um nome. Jesus, o homem, recebeu um nome que é verdadeiramente Deus, mas é como homem, porque como Deus ele não precisa receber coisa alguma, ele é autossuficiente. Quando ele fala que Deus o exaltou sobremaneira, a ideia aqui é que colocou numa posição que ele jamais esteve como homem. É isso que ele quer dizer. E esse general agora não é mais aquele Jesus crucificado, ele é um rei poderoso que está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés, que luta nossas lutas. E diante de quem todo joelho se dobrará diante de um homem, Jesus Cristo, o nosso general. E vai se curvar e dizer: Kyrios Christos. Aqueles que diziam no Império Romano Kyrios Kaiser, Senhor César, vão dizer Kyrios Christos. Este é o único soberano sobre céus e terra. É a ele que devemos seguir. Mas qual é o caminho? A cruz. A autoanulação, a autonegação, a crucificação do eu. Este é o nosso combate, queridos. Este é o combate que nós somos chamados a travar. Então nós vamos entender que este combate é, antes de tudo, conosco mesmo. A nossa mente é a primeira que deve ser tomada cativa à obediência de Cristo, para que, tendo uma mentalidade cristã, nós possamos combater conforme a palavra de Deus nos diz. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor.